gente vai estar aqui por um período de tempo aí, batendo um papo, falando sobre missões, falando sobre os ministérios. E se você quiser também, você pode estar enviando perguntas para nós. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha e ajude esse programa a crescer, ok? Eu quero estar aqui já apresentando o pastor Davi Farias. Ele foi a primeira pessoa que nós fizemos a live, que começou esse trabalho aqui de podcast. Começou com ele também. Lá em casa, a gente colocando o celular encostado na televisão e ele sentado na cadeira, assim, olhando para o celular. A gente tem essa gravação aí no nosso canal. Foi benção também, apesar de ter sido bem simplesinho. E graças a Deus, Deus está prosperando, que agora nós está aqui mais bonito, já com alguns microfones dourados aqui, né, pastor Davi? E o pastor Davi vai estar se apresentando aí para quem não conhece ele, e logo após o pastor faz uma oração para nós poder estar começando. Paz do Senhor, amados, aqui é o pastor Davi Farias. Nós somos pastor da Assembleia de Deus da Missão, congregação hoje Calegari. E é um prazer estar aqui e ver o quanto que Deus abençoou, né, esse estúdio, abençoou esta obra com o nosso amigo missionário Oséias e o pastor Odimarques. E estou muito feliz que eu fiz parte, né, desse primeiro trabalho, desse primeiro dia que começou o debate e as entrevistas, e também faço parte desse trabalho, né? Lá em 1998, do início da missão Evódia. Então, a paz do Senhor para todos. Faze a sua pergunta. Hoje nós vamos falar de Bíblia. Pai do Senhor. Oramos. Pode fazer uma oração, pastor. Oramos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nesta noite abençoada, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os ouvintes desse canal, aonde nós vamos adentrar, Senhor, nas suas casas, nos seus carros. Fala conosco, usa nossas vidas, porque a tua palavra diz em João 15, verso 5, que sem ti nada podemos fazer. Também a tua palavra diz no mesmo capítulo, Senhor, no capítulo 16 de João, verso 13 e 14, que o Espírito Santo trabalha para te glorificar, Jesus. Seja o Senhor glorificado até o término desse programa. Fala conosco, nos abençoa. É o que nós te pedimos para nós e para os ouvintes, no nome de Jesus. Amém. Eu quero estar apresentando uma novidade aqui para você. Essa camiseta aqui, ó. Olha que linda. É do projeto que nasceu aí, o Fábio Nardello. Motoclube Evódia na Estrada. E o que o senhor achou, pastor Davi? Gostou? Linda, hein? Vou mostrar aqui atrás. Essa camiseta é linda. Vamos ver se pega legal. Vê lá, missionário Oséias, se ficou legal. Será um prazer. E é o seguinte, a gente vai começar a vender essas camisetas. A gente vai começar a vender essas camisetas, entregar para qualquer lugar do Brasil. Esse é um novo projeto do missionário Oséias. Canecas personalizadas. E algumas vezes a gente também vai estar dando brinde aí para as pessoas que nos acompanham. Beleza? E eu lembro ainda de uma Bíblia de estudo que eu prometi. E no final do ano eu iria dar uma Bíblia de estudo para quem mais participava, para quem mais comentava nas nossas gravações. E as pessoas que comentam, fica registrado lá. Aí chegar no final do ano, eu vou fazer um apanhado geral, vou ver os nomes que mais aparecem, e eu vou estar dando de brinde uma Bíblia linda de estudo. Maravilha. E eu já quero fazer a primeira pergunta para o pastor Davi Farias. Como foi o seu encontro com Cristo? Primeira vez que você foi tocado por Cristo? Quando você entregou a sua vida para Cristo, se você já desistiu do caminho alguma vez? Ou se você permanece firme até hoje?
Quantos anos você tinha? Quando que aconteceu isso e como foi que aconteceu? Diz aí, explica aí para nós. Então, a minha vida, eu sou criado numa família, né? Meu pai, ele dirigiu 30 anos na Igreja Católica. O padre só vinha para rezar a missa lá no estado do Paraná. Viemos para cá no ano de 89 e dentro da Brasecha eu trabalhava lá, que hoje é a antiga Continental ali, perto da Cobrasma. Eu entrei em 1990 com 19 anos nessa empresa. Lá dentro, Deus usou, em 1990 inteiro, o evangelista João Lima, da Assembleia de Deus da Madureira, para me evangelizar o ano todo. E naquele ano de 1990, perto de novembro, eu conheci Jesus na Escritura. Só que ele não fez o convite para mim aceitar Jesus. Foi uma falha dele. Mas quando terminou o estudo bíblico à noite, após a janta, depois de um ano, mesmo sendo filho de pessoas da Igreja Católica, religioso, eu levantei em pé e disse para ele: João, não tem como eu correr mais, eu sou crente. Só que se ele tivesse feito convite para mim esclarecido, você quer aceitar Jesus? Eu tinha aceitado Jesus, porque eu já era crente e sabia que não tinha como mais voltar para trás. Foi um ato assim de muita conversão pela Escritura. Cumpriu em mim mesmo João 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só que, como ele não fez o convite, tinha uma casa em 1990 chamado do irmão Marques, ele era regente do coral da Assembleia de Deus em Missão de Brasília, lá no Jardim São Camilo, e nós morávamos do lado. E ele fazendo o culto ar livre lá, eu da minha casa ficava assistindo o culto ar livre. E num desses cultos ar livre, eu entreguei a vida para Jesus. E depois Deus começou, eu mudei para Osasco, Deus começou a me revelar, e eu e minha esposa lá. Aí teve aquele grande impacto espiritual, né? De revelação do projeto de Deus na minha vida. Fiquei 5 anos servindo lá em Osasco, antes de mudar de volta para cá. E aí, no ano de 1997 para 98, eu se batizei nas águas. Mas, na verdade, a minha conversão foi desde 90 e veio ventos e mais ventos, mas nunca passou no meu coração de voltar para trás. É aquela conversão mesmo genuína, que a cada dia o Senhor multiplicava a graça, desejo, fome por Deus e pela Escritura. No meu coração, nunca passou no meu pensamento, ter arrependido e ter dado um passo. E verdadeiramente aquela palavra que Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, cumpriu na minha vida. Eu neguei tudo. Eu era lutador de artes marciais, de Kung Fu, de lutar torneios de nível Brasil, São Paulo. Eu tomava conta de vários times de futebol, minicampo, campo. Um time chamado Estrela Azul nos anos 90, que jogava o regional de Hortolândia. Mas quando eu comecei a ter esses encontros, eu neguei tudo. Cumpriu aquela palavra na minha vida, que aquele que quer ganhar a vida nesse mundo, perderá. Mas aquele que perder a vida por amor de Jesus, acha lá. E um dos versículos que me converteu de vez foi Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E esse versículo batia como um tapa no meu rosto. Davi, os que são de Cristo Jesus crucificaram, aí pega desde Gênesis e Abel, né? Todos que serviram Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E o Senhor falava comigo: sabe qual que é a tua paixão que tira o tempo de você se entregar de vez na obra do Senhor? É a bola, é o Kung Fu. É a tua paixão e a tua concupiscência. Negue isso que eu vou fazer uma grande obra na tua vida. E ali, como a mão, como do Espírito Santo, batia no meu rosto e falava esse versículo de Gálatas 5:24. Eu jamais esqueci. E aí nunca mais eu olhei para trás. Só olhei para Hebreus 12:2 mesmo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim, resumindo, foi a nossa conversão e nunca mais se arrependemos. Já se vai para 31 anos de conversão. E você era solteiro na época? Solteiro na época. Você conheceu sua esposa na igreja? Minha esposa, ela foi criada, né, no berço evangélico da Igreja Cristã do Brasil.
Mas, como ela apaixonou por mim, ela teve que virar uma assembleiana. Então, eu acabei... ela acabou conhecendo, assim, a visão assembleiana, né? E eu dediquei desde o começo, apaixonei por ler Escritura Sagrada. E aí eu comecei a pregar para ela, ela começou a ter uma visão diferente como assembleana. Aí ela deixou de ir na Cristã no Brasil. E casando, ela seguiu comigo na Assembleia de Deus. É uma assembleana que já trabalhou em tudo na obra de Deus. E você começou em qual igreja? Eu, na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu comecei na Assembleia. Quando eu fui para Osasco, eu fiquei perto de uma igreja chamada Avivamento da Fé. O estilo era bem parecido com a Assembleia de Deus. Na igreja que aquele jogador Miller se converteu e serviu a Deus lá em Osasco. Serviu a Deus lá dentro. Fiquei um período ali porque não tinha Assembleia por perto. Quando eu queria, eu tinha que ir longe, lá em Carapicuíba, visitar a Assembleia de Deus. Então eu ia mais perto, mas visitar a Assembleia de Deus. Mas, na verdade, apaixonei pelo sistema de Assembleia de Deus. Voltando de Osasco, eu comecei a andar na Assembleia de Deus da Missão de Brasília e muitos anos no Belém, voltei para a missão. Sempre foi dentro da raiz da Assembleia de Deus. Mas você começou na Belém. Eu comecei na Assembleia de Deus da Missão de Brasília. Você começou da missão. Da Missão de Brasília. Que é a mesma que você está hoje ou não? Elas eram junto. Elas eram ligadas. Até o ano de 97 elas ligadas. Quando desligou o pastor Damasceno, eu fiquei na de Brasília. Aí fui para o Belém, fiquei muitos anos no Belém, aí voltei para a Assembleia de Deus de Brasília. Mas o Damasceno é da missão também, né? Da missão também. Mas só tira o Brasília fora? Por causa que ela é Campo de Sumaré. É que a sede começou aqui em Sumaré, ligou por uns 2 anos mais ou menos no Ministério de Brasília, ficaram juntos, né, na mesma convenção. Uhum. Aí depois ele desligou, nós continuamos no Ministério de Brasília, Assembleia de Deus da Missão Ministério de Brasília, que tinha uma sede em Brasília. E ela também, ela era bem grande. Ela fazia parte de 19 estados do Brasil, essa Assembleia de Deus de Brasília. Mas aí, quando eu fui para o Belém, fiquei muitos anos no Belém. Aí você saiu dessa e foi para o Belém. Aí fiquei muitos anos no Belém. Aí eu retornei para a missão do pastor Damasceno, onde eu já estou lá com 12 anos e 11 anos pastoreando. Eu tenho mais ou menos 17 anos de pregador itinerante e 11 anos de pastor de igreja. Você pode falar por que você saiu da missão de Brasília e foi para o Belém? E depois você saiu do Belém e foi para o Damasceno? Ou qual foi o motivo? Foi mudança, alguma coisa? Não, eu sempre... A raiz, o estilo, a raiz da Assembleia de Deus e Missão de Brasília e Belém, elas são muito parecidas, né? São raízes de Gunaving e Daniel Berg. E quando eu saí da missão de Brasília, eu conheci um pastor da Assembleia de Deus do Belém, e eu sempre tive muito desejo de conhecer o pastor Antônio Ferreira Lopes. Você já sabe quem que é, né? Uhum. Porque uma vez em oração, orando e tomando conta da igreja Assembleia de Deus de Brasília, eu fui varredor da igreja por 3 anos. 3 anos era o cargo que davam para mim. E um dia, varrendo a igreja, jejuando e orando, eu dobrei o joelho para entregar o meu jejum em oração. O Espírito Santo falou comigo assim: ore pelo pastor Antônio Ferreira Lopes. Eu não sabia quem que era. Fazia 3 ou 4 anos que eu tinha vindo de Osasco. E eu saí perguntando na rua para uns evangelistas que estavam sentados perto da igreja: quem é Antônio Ferreira Lopes? Porque eu até então só conhecia a Assembleia de Deus de Brasília. Eu falei: Antônio Ferreira Lopes é o pastor presidente ali do Belém de Sumaré. E foi o Espírito Santo que falou comigo. 1997 para 98. Aí eu falei assim, mas eu não falei para eles que o Espírito Santo tinha falado comigo para orar por ele. Ele só falou: é o pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, Campo Sumaré. Campo Sumaré. Era Hortolândia e Sumaré junto. Aí o Espírito Santo falou comigo: quero que você coloque ele na oração, ele vai fazer parte do teu ministério de intercessão e nunca mais tira. E faz desde 1997. O pastor Antônio Ferreira Lopes é um homem que eu carrego no joelho orando, pedindo pelo ministério dele.
O Espírito Santo pediu, quando ele pede para mim, eu cumpro. E aí ficou aquele desejo de um dia conhecer ele. Aí senti o desejo, na época, de sair do Ministério da Missão, e eu fui para o Belém do Jardim São Jorge, o mesmo ministério que ele pastoreava. E eu passei a congregar ali no Belém muitos anos. Quantos anos? Ah, deve ser ali perto do ano 2000, 2001, até lá. Não digo muitos anos, né? Porque trabalhei muito no Belém. Acho que até 2007, por aí, uns 7 anos, mano. 7 anos. Fiquei lá no Belém. Aí eu peguei, Deus me confirmou a saída, não foi, foi uma saída mesmo confirmada, porque eu tenho um ministério de intimidade de oração. O Zé sabe disso, né, Zé? O ministério da Missão Evódia começou debaixo de uma intimidade numa manhã de sábado, de revelação. Eu já vinha orando, e o Senhor, ele falou por revelação divina de joelho na madrugada. Agora eu quero que você saia e volta para o ministério da missão, mas com o pastor Damasceno, porque lá eu vou te abençoar, você vai ser útil na mão dele, e lá eu tenho algo grande a fazer na sua vida. E ali começou o meu ministério pastoral. O irmão Jaime está falando aqui que a outra igreja era do Miguel, pastor Miguel, é isso? Mas o presidente geral era Antônio Gomes de Melo. Antônio Gomes de Melo. Ele era o vice-presidente. Ele era vice-presidente, na verdade, e presidente só de Campinas, né? O presidente geral morreu pouco tempo atrás, uns 80, 90 anos morreu, é o pastor Antônio Gomes de Melo. Esse homem vinha no culto na minha casa. Quando ele vinha de Brasília para cá, esse pastor presidente, a esposa dele, Manadir, cultuava na minha casa, na época que eu tinha o meu Fusquinha missionário. Antônio Gomes de Melo. Antônio Gomes de Melo. O Osé chegou a conhecer, Antônio Gomes de Melo. E aquela igreja Brasil para Cristo também, eu não sei o que, Melo, não tem nada a ver não, né? Não. O fundador daquela igreja. Não tem. Mas eu louvo a Deus, porque a minha raiz mesmo, ela é bem assembleana. Minhas formações teológicas, desde o básico, CPO, curso de capelania, médio, bacharel, tudo raiz e Assembleia de Deus. Maravilha. Eu até mora no São Jorge, José. Eu não sabia que ela morava no São Jorge. Sabe que ela morava tão longe, mora perto da gente. Um abraço. Tereza Teca, Deus abençoe sua vida. Pietro mandou um abraço para vocês. Isso. Pietro Júnior está. Pietro Júnior. Um abraço, Pietro. Deus abençoe aí sua vida, Pietro. Eu quero mandar a paz para o Pietro. Para quem não sabe, né? O Pietro é meu primo. Foi padrinho de casamento meu e eu sou padrinho de casamento dele. É um grande homem de Deus. Quero mandar a paz aqui para o apóstolo Pietro Júnior. E eu tenho uma coisa para dizer. Tenho 31 anos de cidade de Hortolândia para 32. Um ano não era convertido ainda em 89, de 90 para cá, 31 anos que eu trabalho em prol da cidade de Hortolândia, Sumaré, região em termos de evangelismo. Maravilha. Mudando um pouquinho, dentro do mesmo tema que a gente vai estar aqui falando, como foi o seu primeiro contato com o missionário Oséias? O primeiro, assim, que você ouviu falar que existia um tal de Oséias e você conheceu, como foi, assim, aquele primeiro contato? Então, o primeiro contato com o missionário Oséias, na verdade, o primeiro contato que eu tive com o missionário Oséias foi realmente de sarjeta. O primeiro contato que eu tive com o missionário Oséias, eu estava na missão de Brasília, a esposa dele congregava lá na época. A esposa do Oséias? Congregava lá. Onde é que ficava essa igreja? Atrás ali da minha casa, na rua 5, do Nova Hortolândia 1. Até hoje está lá. E o missionário, a esposa do missionário Oséias congregava lá, e ele vivia realmente com 1 litro de 51 debaixo do braço, e vivia na sarjeta. Mas eu sabia a informação dele, porque ele muitas vezes ia na porta da igreja, ficava ali meio caído na porta da igreja, eu era cooperador naquela época, às vezes entrava, às vezes saía, só que pela esposa dele eu tinha informação que ele era um homem cheio de talento para tocar teclado, aquele homem cheio de talento para tocar instrumento, e sempre tinha no meu coração, eu vou lutar por esse homem, vou lutar por esse homem. Até o dia que
Eu não lembro se foi maio, junho, mas não passou de agosto. Numa manhã de sexta para sábado, eu comecei a orar 2 horas da manhã, e quando foi 4 para 5 horas da manhã, orando ainda, o Espírito Santo falou no meu ouvido: levante e vai na casa do Oséias, aquele que você vê nas sarjetas caindo por aí, com litro de 51, leva o teu Fusca e passa em todas as casas correndo por aí que você tem influência, porque eu tenho muitos parentes aqui. Acho que uns 200 parentes, do lado de Mendes e Farias. Vai na casa de parente, vai na igreja, vai com o teu Fusca missionário e fala no meu nome que você vai fazer uma obra de assistência social, porque eu já fazia, entendeu? Não começou naquele dia, eu já fazia alguns anos que eu tomava conta de assistência social e fazia essas visitas de levar a palavra, orar pelos enfermos, como cooperador de diácono e levar assistência social. Mas naquele dia o Espírito Santo especificou Oséias. O Senhor diz: vai na casa do Oséias, leva o teu Fusca missionário aí com assistência social, que eu vou preparar, vou abrir o coração do povo, porque lá eu tenho uma grande obra com ele. E quando chegou lá, nós chegamos com um Fuscão, não sei se você quer que eu fale agora? Ou... Não, pode falar tudo. E aí, quando nós chegamos lá, eu fui visitando eu e o Lucas, meu filho, que era bem pequenininho, 2 anos de idade, mais um irmão chamado José Pires. E em todo lugar que nós chegava com o Fusca, eu fiquei mais ou menos das 7 horas da manhã até uma meio-dia, indo em todas as influências minhas. Todo mundo dava um pacote de feijão, um pacote de arroz, um óleo, e foi uma obra movida mesmo por Deus, pelo Espírito Santo. Encheu tanto o Fusca que o soalho do Fusca, o banco dos Fusca e até dentro do capô na frente do Fusca se encheu de alimento. Quando nós chegamos lá, batemos palma e chegamos ali num barraquinho que ele morava dentro do Boa Esperança, tá cheio de buraco, dava o maior trabalho pro Fusca chegar, mas tinha tanta valeta. Era mesmo, eu lembro. E tinha crime demais. Tinha uns perigosos ali que dava até medo de entrar ali dentro. Questão de ética, eu não vou citar o nome dos perigosos, né? E a gente entrou ali pela fé, aproximadamente 1 hora, 2 horas da tarde. Mas com tanto alimento, aí a esposa dele saiu. Eu bati palma, ela saiu. E quando ela saiu, eu disse: eu quero falar com Moisés, que o Espírito Santo mandou eu vir aqui trazer uma bênção para ele. Aí ela me recebeu, ele estava lá pro quarto. E nós entramos, ela já começou a chorar, porque era muito alimento. Ele estava bêbado? E nesse dia eu não me lembro se ele estava bêbado. Eu não me lembro. Eu sei que ele estava pro quarto com os olhos meio com lágrimas. Mas eu não consigo lembrar, que faz 20 anos, né? Mais de 20 anos. Eu só sei que ela começou a chorar. E porque eu acho que era compra para os dois, para 3, 4 meses para frente, que era muita coisa. E nós colocava na mesa no chão. E quando eu falei algo para o Oséias, ele contando para ele que Deus tinha falado, ele falou assim: olha, ele não conta quase esse testemunho, mas ele falou: foi Deus que te enviou aqui. Ele falou assim: porque eu já cheguei a tentar o suicídio. Eu tinha uma garrucha e eu cheguei a colocar na cabeça e puxei para sair a munição, sair a bala e tirar a minha vida, mas a munição não saiu. E você chegou aqui e com esses alimentos. Ali eu preguei uma palavra e oramos, e no final, ele chorando já, ele disse: olha, se Deus me levantar como missionário, já que Deus te enviou aqui e falou que tinha uma obra comigo, se Deus me levantar mesmo como missionário e me abençoar materialmente, porque o cômodo dele não tinha nem telhado. É isso mesmo. Não tinha telhado no cômodo dele assim. Ele olhava para o céu, se chovesse, molhava tudo. E estava desempregado também. Ele falou: mas se Deus me levantar nessa obra missionária, como Deus te usou para trazer alimento, eu quero um dia levar um caminhão cheio. Isso eu não esqueço até hoje. Um caminhão cheio de alimento para a cidade mais necessitada desse Brasil. E eu lembro quando ele falou com lágrimas, chorando mesmo, nós choramos junto com ele. E eu lembro que saiu da minha boca uma palavra profética: assim fará o Senhor segundo o desejo do teu coração. Aleluia!
essa foi a palavra e nós terminamos com aquela oração. Fiquei bastante tempo sem ouvir ele, sem ver ele. Quando eu reencontrei com Oséias, Deus já tinha abençoado ele grandemente e ele já estava fazendo esse trabalho com a missão Evódia. Então, por isso que eu digo, a missão Evódia, ela não começou no coração do missionário Oséias. Ela não começou no coração do pastor Rod Marques. E ela não começou no coração do pastor Davi na revelação daquela madrugada. A missão Evódia começou no coração do nosso Deus missionário. De lá ele revelou e diz, vai na casa daquele homem, porque eu tenho uma grande obra com ele. Você lembra de Ananias? Porque já vi pessoas que dizem assim que não creem em revelação de endereço. Existe muita profetada por aí, muita meninice. Mas a Bíblia diz que Paulo, o maior missionário pós-Jesus, o homem que escreveu 3 epístolas, e é o maior missionário pós-Jesus. Ele, ao encontro de Jesus, ele ficou cego e enfermo por 3 dias. Mesmo cego e enfermo orando, ele teve uma visão, que entrava um homem chamado Ananias e orava sobre ele. Enquanto ele estava tendo a visão, o mesmo Senhor vai para Ananias lá e diz, vai Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Mas é interessante que o Senhor chega para Ananias e dá o endereço da casa que Paulo estava. Vai na rua chamada à direita, na casa de um homem chamado Judas, porque Paulo lá está orando. E assim Deus deu o endereço, deu a pessoa, deu o nome. Naquele dia, eu não podia ir na casa de outra pessoa. A obra era com esse missionário abençoado aí. Glória a Deus. E você já pensou em viajar com a gente? Muito. Vocês sempre me chamam, mas vocês têm noção, né? O quanto com o meu ministério nesses 30 anos, o meu ministério, ele explodiu, ele se ocupou demais, né? Por muitos anos, mais de 10 anos, a gente fizemos parte da diretoria, vice-presidente, segurava 3 da diretoria do nosso ministério, setor inteiro sobre o meu comando. Hoje é mais de 11 anos sendo professor de teologia, formando várias turmas de teologia de básico e médio. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu olho a minha agenda hoje, sobra no máximo a sexta-feira para mim de folga. Isso há muitos anos é assim. Você nunca pegou uma férias? Em 30 anos que eu sirvo ao Senhor, a chama de pregar o evangelho em culto ao ar livre, fazer a obra do Senhor, pregação itinerante, eu estou com 30 anos sem tirar 10 dias de férias. Você acha... Para a obra de Deus. Você acha... Nunca tirei férias. Você acha justo um pastor ter férias? Ou você acha que não precisa? Eu acho justíssimo, mas não sei por quê. Jesus, ele me chamou com uma chama missionária que eu acredito que poucos têm. E eu acho justo, preciso. Já tive até infarto de tanto trabalhar na obra de Deus. Já teve infarto, já? 2019 tive infarto. E 2019 para cá eu faço a obra só com 34% do coração funcionando. Deus, isso eu não sabia. 34% do coração funcionando. Isso com um ecocardiograma, o nosso ministério todo sabendo. E com 34% do coração funcionando, ainda peguei Covid ainda. Meu médico chegou para mim quando pegou Covid, não sei como é que você está em pé diante de mim. Eu falo, mas eu vivo pela fé, doutor. E mesmo com 34% do coração funcionando, nunca parei um dia de fazer a obra, toco escola teológica e toco a igreja do Jardim Calegari. E 34% do coração funcionando, eu nunca entra uma faísca de dúvida em mim, medo de morrer, vou voltar para trás porque a minha luta é grande. É a mesma chama, quem me conhece, a mesma chama de quando eu aceitei Jesus, cheio de energia, cheio de força, lá com 19 anos de idade. Eu acho não, seria legal se todos os pastores presidentes pudessem pensar um pouco na saúde dos pastores, né? Porque infelizmente não pensam, né? Por exemplo, um convênio médico com um pastor, um período de descanso. Sim. Né? A gente vai para o Vale de Jequitinhonha, o que você precisava era de 6 dias, de uma semana, e uma pessoa para ficar no seu lugar.
Não, mas graças a Deus, há 9 meses atrás eu estava tocando no setor de Hortolândia, você sabe, né? Uhum. Sei lá, fez teologia com nós lá, fiquei 5 anos e 3 meses tocando no setor. Agora eu fui para a congregação de Jardim Calegaro, lá eu estou só com a escola teológica e com a congregação de Jardim Calegaro. E eu tenho obreiros lá que segura. Se eu precisar sair uma semana, ele segura. Se a gente se programar, dá para mim ir numa viagem missionária com vocês. Ah, legal, maravilha. É, você é do tempo do pastor Marinésio ou não? Chegou a conhecer? Sim. Pastor Marinésio, no ano mais ou menos de 96, ele estava findando o ministério dele aqui em Campinas, fazendo aquelas cruzadas maravilhosas, estabelecendo, implantando igreja. Aquele ano 96, como eu já sou crente desde 90, eu conheço toda a história que aconteceu com ele, toda a passagem, um grande homem de Deus. Na verdade, ele é como se fosse um pai na fé do meu pastor presidente. Meu pastor presidente sempre está citando ele, carregou a maleta do pastor Marinésio. Eu conheci o pastor Sebastião Damasceno na Belém, ao lado do Marinésio. E o pastor Damasceno, um pouco antes do pastor Marinésio morrer, foi na casa dele, visitou ele, trouxe notícia para nós. O pastor Damasceno, que eu tenho muito respeito, acreditou muito no meu ministério, ele tem um grande respeito ao pastor Marinésio. Ele deslocou, acho que para a região, não lembro se é Minas, uma região ele foi aí no ano de 96, nesse tempo mais ou menos. Ele foi para outra região jubilado. Eu ouvi falar que ele foi, parece que para Natal. Teve uma região que ele foi aí, mas foi jubilado de Campinas. Mas e você sabia que a família dele morreu todo mundo? Até a filha dele. Eu fiquei sabendo que morreu ele e a esposa dele, a última notícia. A esposa, a filha e o genro dele, né? Que já tinha morrido antes da filha, né? Também. Manuel Moreira. Esse eu não sei não sei quantos morreram mais, mas até da esposa eu sei das notícias. Marinésio foi um grande pastor. Lembrando, se você quiser fazer perguntas, faça perguntas. Falando sobre a saúde do homem, eu participei de uma palestra de um culto dos homens lá em Campinas. E esse culto falava sobre... Tinha um pastor lá dando palestra sobre a próstata, exame de próstata. E eu saí de lá impactado com o ensinamento daquele homem sobre próstata. E ele disse que morre 70 mil homens por ano no Brasil. E ele teve um câncer de próstata, aonde não foi detectado através do toque, esse câncer. Porque o tumor estava numa parte de cima da próstata. E o médico pediu para ele fazer uma tomografia. Não sei se é isso que fala, não é tomografia. É um outro nome que faz acho que é uma ressonância magnética, parece que é esse o nome. Para tentar descobrir alguma coisa, porque o PSA, que é um exame de sangue dele, deu muito alto, deu 90, deu 3,9. E ele aí descobriu esse câncer. E aí ele conta todo o sofrimento que ele passou, e ele era um atleta, ele corria 20 quilômetros toda semana. E ele vai estar aqui, dando essa palestra sobre a saúde do homem. E quando eu saí daquela igreja, eu já saí no pensamento, segunda-feira eu vou marcar um especialista para mim, porque eu fui impactado com aquela palestra. E hoje, eu marquei os exames para amanhã. É um check-up completo na clínica da cidade de Hortolândia. Ficou um custo de R$ 467. Vou repetir. R$ 467. Ressonância magnética, o toque, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, colesterol bom, colesterol ruim, triglicérides, glicemia, um check-up geral por 467. E eles parcelam até em 10 vezes no cartão de crédito, olha isso. 10 de R$ 46
10 de R$ 47. E o homem ele só precisa fazer esse exame uma vez por ano. Então, se uma vez por ano você gastar esse dinheiro, vale muito a pena. Porque o sofrimento, uma pessoa que precisa se tratar da próstata, e às vezes trata e ainda vem a falecer ainda, é terrível. Só quem já teve um parente que faleceu com essa doença sabe. Só o familiar que tratou alguém com essa doença sabe. Meu pai tratando. Esse é o meu conselho. Homens, vamos começar a cuidar da saúde, principalmente você que está acima de 40 anos de idade, ok? Esse é o meu recado. Esse pastor é uma bênção, ele vai estar aqui e eu quero convidar todos os homens. Eu vou estar anunciando o dia que esse pastor vai estar aqui, beleza? Pastor Davi Faria, fala aí do curso que começou agora. Então, só cortando um minutinho, lembrando que o pastor Davi Farias, ele foi o meu professor, eu fiz o básico, estou terminando o médio, as aulas são muito boas também, são bem acessíveis, são bacanas para quem quer conhecer Bíblia. Tá aí uma grande oportunidade para você estar fazendo esse curso. Você sabia que nós tem mais de 40 Bíblias traduzidas, Bíblias de estilos diferentes, e nós estamos vivendo o pior tempo de analfabetismo bíblico? Vocês sabiam disso? Pois aqui está uma grande oportunidade para você poder estar fazendo um curso aí. Fala do curso aí, pastor Davi Farias, como que faz para a pessoa participar? É aula de que tem, como é que é? E já aproveita e fala, você acha que nós devemos fazer teologia mesmo? Você acha que teologia é de Deus ou é do diabo, igual alguns pensam? Eu comecei a fazer teologia, teve gente que falou para mim, o pastor Rodimar não era mais o mesmo. Ele esfriou na fé, já não tem mais o Espírito Santo na vida dele, porque ele começou a fazer teologia. Eu cheguei a ouvir isso daí. A letra mata mesmo, fala tudo sobre isso, a letra mata mesmo. Se a letra matava, o apóstolo Paulo ele morreu, porque ele era um homem muito letrado, ele morreu depois que ele se converteu. Diz aí, pastor. Bom, em primeiro lugar, nós somos, né, já mais de 11 anos que nós damos aula e formamos várias turmas de básico, médio, em teologia. Em breve vai ter bacharel no nosso ministério. Em nome do pastor Damasceno e toda a diretoria, pastor Ailton, secretário Leandro, e todos os professores da nossa Escola Teológica de Sumaré, eu quero te convidar, porque já formamos várias turmas nessa região, é só entrar no Face do pastor Davi Faria, você vai ver as turmas lá formadas. E quinta-feira passada nós fizemos a inauguração de mais uma turma de curso básico de teologia sistemática no Jardim Calegari. Tem muita gente se matriculando, hoje se matriculou mais 3, e ainda tem 3 livros sobrando. Quinta-feira agora começa a primeira aula, Bibliologia. Bom, acerca de teologia, existe esse conceito ainda na cabeça de muitas pessoas, pastor Rodimarques, mas eu quero rapidinho esclarecer algum ponto. Primeiro ponto, que são poucas pessoas que falam, raramente você vai ver um professor de bacharel em teologia falar essa expressão que eu falo, mas eu falo que eu tenho certeza de confiança que eu vou falar. Jesus mandou estudar teologia, então já acaba com qualquer tese. Jesus mandou estudar teologia. Tudo depende da forma que você interpreta. Ele mandou estudar. Porque teologia sistemática, o que significa? Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus ou da palavra de Deus. E se a teologia sistemática é sistema, minuciosamente agrupado. Por exemplo, Lucas escreveu a Teófilo, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele escreveu minuciosamente, sistematicamente, pesquisando. Ele escreveu a Teófilo. E Jesus, em João 5,39, ele manda estudar teologia. Ele diz, examinais as escrituras, porque cuidais nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Há uma grande diferença de estudar Bíblia. Você pode estudar 100 vezes a Bíblia, como um jornal, ou estudar sistematicamente, como Jesus mandou em João 5,39. Sistematicamente ele mandou estudar. Examinai. Salmo 1 também fala de teologia. Bem-aventurado é o que lê a Bíblia. Mas bem-aventurado o que cria raiz é o que medita dia e noite na palavra de Deus.
meditar, é pesquisar, buscar, conhecer o panorama de uma mensagem, panorama histórico, geográfico, cultural, texto e contexto posterior e contexto anterior. Então, estudar teologia, Jesus mandou estudar teologia. Segundo ponto, acho que é 2 Coríntios 3:6, se não falha a memória, eu respondo a palavra que você falou, que é o que está na cabeça de muitas pessoas. Quando Paulo diz assim, ó, mas a letra mata e o espírito vivifica. Se você perceber ali, fazer um estudo sistemático ali, cursinho básico em teologia, você vai aprender o quê? O contexto posterior do verso 6, que Paulo começa a dizer assim, ó, mas nós somos ensinadores, apóstolos de uma nova aliança, de uma melhor aliança, aliança da graça. E ele começa a dizer, não da letra, representando a lei, porque a lei mata. Então ele falava da letra em relação à lei, porque se alguém pecasse na lei, era apedrejado. Olho por olho, dente por dente. Então a letra representando a lei nos salva. A lei, se você pecasse, ela condenava. A lei só serviu de ai para apontar Cristo e de ponte para chegar até a graça. Mas a salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Então veja só, quando Paulo fala em 2 Coríntios 3:6, que a letra mata, ele está falando dentro do contexto. A letra mata, a lei mata, aí continua no versículo. Mas o Espírito vivifica. O Espírito ali está falando, a lei condenava e matava. Não tinha como absolver, tirar o pecado adâmico. Mas o Espírito que trouxe a graça em Cristo Jesus, vivifica, nos tira da condenação do pecado adâmico. Então, ele não estava falando da letra teologia. Ele estava dizendo que a letra mata, mas a graça, observe, livra o homem do pecado adâmico, salva. Então, estudar teologia, Deus, logia é estudo sobre Deus, é você conhecer sistematicamente as doutrinas agrupadas. Por exemplo, eu quero estudar sobre soteriologia. Eu vou aprender sistematicamente que soteriologia é a doutrina da salvação. Eu quero estudar sobre pneumatologia. Eu vou estudar sistematicamente que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero estudar sobre paracretologia. Eu vou estudar sistematicamente sobre os atos do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Eu quero estudar, por exemplo, hamartiologia. Eu vou estudar sobre a doutrina do pecado. Eu quero estudar cristologia. Eu vou estudar sistematicamente a doutrina de Cristo. Teontologia. Vou estar estudando a doutrina de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os atributos divinos deles. Onisciência, onipotência e onipresença. Então, estudar teologia não vai te matar, mas vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a ordem de Pedro em 2 Pedro 3,16, né, ou 3,18. Então, não existe isso. Quem não conhece Bíblia e não conhece hermenêutica, vai achar que Paulo, em 2 Coríntios 3,6, diz que está falando da letra teologia que mata, mas não é. A letra, a lei mata, o Espírito vivifica. O Espírito Santo te convence você do pecado, da justiça e do juízo e leva você a aceitar Jesus e pela graça você é salvo. Amém? Amém. E o profeta Oséias também, né? 4:6, profeta Oséias, manda estudar teologia também, né? Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, e como que busca conhecimento? Né? Na verdade, nós temos que aprender o seguinte, ó. A sabedoria e a graça vem de Deus. O conhecimento é você que busca. E conhecimento gera entendimento. Entendimento gera sabedoria na vida da pessoa. E conhecimento, para gerar entendimento, você conhece estudando sistematicamente teologia e também bons livros. Exatamente. E aquele pastor lá, o Jamiel Lopes, né? Foi os livros que a gente estudou, os livros dele são bons demais, né?
Aquele homem tem uma sabedoria tremenda. Eu fiz o curso de capelania com ele e é maravilhoso. Eu já tinha um curso de capelania e eu assisti uma aula